Então, nós vamos retomar, né, hoje falando aí da parte introdutória da entomologia agrícola. Esse ramo da ciência que se destina a estudar os insetos e os insetos que têm aí importância dentro da agricultura, quando a gente fala de entomologia agrícola, né? Aqui eu só trouxe a divisão de carga horária para vocês na unidade curricular de entomologia agrícola, que eu não tinha falado, né? Essa carga prática, a gente, de forma remota, a gente vai tentando adequar, né? Mas quando a disciplina é presencial, a gente tem mais aí aulas práticas em si, né? A ementa eu falei para vocês semana passada, que é estudar a importância econômica e ambiental das pragas, noções de nomenclatura, morfologia e fisiologia dos insetos, o ciclo de vida e reprodução dos principais insetos, das principais, nós vamos estudar as ordens, né? Por exemplo, a joaninha, os besouros, que a gente chama popularmente de besouros, né? São da ordem Coleóptera. As borboletas e as mariposas são da ordem Lepidoptera. E estudar o ciclo de vida desses insetos dentro da ordem, né? Estudar as principais ordens de importância agrícola. Ordem Lepidoptera. Todos os insetos que a gente fala de lagartas, né? São, né, na fase adulta, uma borboleta, uma mariposa. E são importantes, a ordem Lepidoptera é uma importante ordem de pragas agrícolas. A ordem Coleóptera nós temos tanto insetos benéficos, como eu citei hoje aqui no início da aula, as joaninhas, e temos insetos que são pragas agrícolas, muitos insetos pragas da ordem Coleóptera, por exemplo, o bicudo do algodoeiro, por exemplo, o bicudo da cana-de-açúcar, a vaquinha, chamada também de brasileirinho, que ela é praga tanto na fase larval como na fase adulta. Então, nós vamos estudar essas principais ordens, os hábitos alimentares dos insetos de importância agrícola. Nós temos insetos que têm hábito sugador, outros são mastigadores. Por exemplo, as lagartas, elas são mastigadoras, elas comem folhas, elas comem vagens, elas comem flores, brotações, ramos, dependendo da espécie, né? E nós temos insetos que são pragas, mas são sugadores de seiva, como a cigarrinha, como a cigarra, como o pulgão, como a cochonilha, são todos sugadores de seiva. Eles não mastigam o tecido vegetal, eles se alimentam da seiva da planta. Então, isso a gente também vai falar desses hábitos alimentares, né? Outra coisa bem importante, nós estamos lá na outra unidade curricular estudando fitopatologia agrícola. Vocês vão ver que tem uma relação, não em todas as doenças, mas muitas doenças de plantas, tem uma relação bem importante entre insetos e a doença, porque muitos insetos são responsáveis por transmissão de doenças, transmissão de vírus, de uma planta doente para uma planta sadia, transmissão de bactérias, tá? Então, muitos insetos estão relacionados com doenças de plantas. Vou dar aqui um exemplo. O greening dos citros, uma doença séria da cultura dos citros, que acomete pomares do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, um problema sério, também conhecido como Hanglobing, é o nome da doença, né? Ou HLB, simplesmente. É uma doença que é causada por uma bactéria que é a Candidatus liberibacter, que afeta os vasos condutores da planta, e ela é transmitida de uma planta doente para uma planta sadia pelo inseto minúsculo, que é o psilídeo dos citros. Então, a doença só ocorre porque tem um vetor da doença, que é o sugar, ele é um inseto sugador. Ao sugar a seiva de uma planta de laranja doente, adquire essa bactéria, e ela, ao voar, porque ela é um inseto que tem capacidade de voo, ao voar até uma planta em busca de alimento, que ela se alimenta de seiva, né? Ela, ao sugar a seiva dessa nova planta, que está ali sadia, ela inocula a bactéria dentro dessa planta. E aí, a poucos meses, a planta começa a manifestar sintomas. E é uma doença, o greening, que não tem medida de controle
não tem controle curativo, só preventivo. A planta que está doente, ela deve ser erradicada da área. Porque uma planta doente dentro do seu pomar, ela representa o foco de transmissão dessa doença para outras plantas dentro da área. Então, até tem uma legislação no estado de São Paulo, o estado de São Paulo que é o maior produtor de citros do Brasil, de o produtor ter a responsabilidade de erradicar as plantas que estão com os sintomas do greening, para evitar ainda mais a expansão dessa doença no estado de São Paulo, tá? Nos pomares de citros, né? Outro ponto que a gente vai estudar é o controle, o conceito de praga. O que é uma praga agrícola, né? Uma praga, não necessariamente um inseto ser fitófago. Quando eu falo fitófago, gente, fito, planta, fago, alimento, que se alimenta de planta, tá? Porque temos insetos de diversos hábitos alimentares. Aqui, quando a gente fala de inseto praga, é um inseto que destrói planta, né? Que se alimenta de planta e dessa forma ele acaba destruindo a planta. Quando você fala de praga, ter poucos indivíduos dentro da sua área que são fitófagos não qualifica como uma praga. Se ele não está causando problemas econômicos, se ele está ali em baixa densidade populacional e não está chegando ao nível de controle, né, que a gente vai estudar isso também, o que é nível de controle, o que é nível de dano econômico, o que é nível de equilíbrio de uma população de inseto fitófago na área. Mas para ele ser praga, eles têm que estar causando redução ali na produtividade ou risco de redução da produtividade agrícola. Como mostrar uma praga dentro da área? Temos diversas metodologias, como o pano de batida na cultura da soja, para verificar a quantidade, por exemplo, de lagartas e de percevejos. Temos a coleta por meio de armadilhas coloridas, como, não sei se vocês já viram aquelas armadilhas amarelas, que elas são adesivas, que coloca dentro de casas de vegetação, para monitorar, por exemplo, pulgão e trips e outros insetos, né? Para monitoramento de trips usa-se mais a armadilha azul, e essa diferença de coloração é feito estudos para ver qual que é a cor que atrai mais determinadas espécies de praga para possibilitar o monitoramento. Nós temos monitoramento, por exemplo, da mosca das frutas. O que é mosca das frutas? Todo mundo, na hora que comeu uma goiaba, uma manga, já achou aquela larvinha lá dentro do fruto, né? Aquela larvinha é a fase larval de uma mosca, de um díptero, da ordem dos dípteros, né? Que é um inseto praga da fruticultura tropical, né? Para monitorar aquele tipo de praga, usa-se armadilhas com uma substância que atrai, pode-se usar até o suco da própria fruta, mas o suco da fruta, ele perde muito rápido ali ao longo dos dias, então hoje tem uma mistura, você compra e coloca ali dentro das armadilhas, né, para fazer um monitoramento, para você saber quantas moscas das frutas você está tendo ali, e se já é momento de entrar com controle, se é momento de que está tudo controlado. Então, monitoramento é muito importante quando a gente fala de inseto praga. E tem várias formas de monitorar dependendo da praga que for a praga primária ou as pragas primárias dentro daquela cultura. Porque tem insetos que eles são pragas de diversas culturas. A mosca branca, por exemplo, é um inseto extremamente polífago. O que é polífago? Ele tem um grande número, tem dezenas, centenas de plantas que ele usa como a fonte de alimentação, um inseto sugador, né? A mosca das frutas, a mosca branca. Então, tem pragas que são mais generalistas, tem um grande número de plantas que ela usa como hospedeira. Agora, tem pragas que são mais específicas. Por exemplo, o bicudo do algodoeiro é uma praga bem específica da cultura do algodão, né? A broca da cana-de-açúcar é uma praga já bem específica da cana-de-açúcar. Afeta outras plantas? Sim, mas com bem mais aí
vamos falar relevância para a cana-de-açúcar. Então, tem pragas que são muito generalistas e outras que ocorrem mais restrita a uma espécie de planta. A broca do café é uma praga ali muito importante do café, mas você não vai encontrar broca do café na soja, certo? Então, tem muito isso, de questão de pragas bem generalistas e pragas que são mais específicas de algumas culturas. Outro tópico aí da ementa, né, que é assunto que vocês vão estudar ao longo aí do ano em entomologia, é os níveis de dano econômico. Nível de dano econômico, o que é nível de dano econômico, né? É quando a praga começa a causar redução da produtividade e o produtor também gasta muito com o controle. Então, já reduz o que ele teria de lucro ali dentro da cultura. Mas a gente vai estudar isso com mais explicação, esses termos, né? E o manejo integrado de pragas, que é o MIP. Eu sou uma grande defensora do MIP, né? O meu doutorado foi na área de manejo integrado de pragas. Então, o que é manejo integrado de pragas? O próprio nome diz, né? Manejo integrado. A palavra integrado, ela está relacionada a juntar várias táticas de controle, que não são só a química, né, que a química é a mais conhecida, o uso de inseticida para controlar inseto praga, uso de acaricida para controlar ácaros praga. Isso é a forma mais comum, mas nós temos o controle biológico, o controle comportamental, o controle físico, o controle mecânico, o controle cultural, que é rotação de culturas, por exemplo, a adoção de diferentes espaçamentos que possam desfavorecer a praga dentro de um cultivo. Então, entra dentro do manejo integrado de pragas várias táticas de controle que são usadas como ferramenta para reduzir o nível populacional de um inseto praga. Aí, algumas táticas, né, que integram esse controle, o químico, o biológico, a resistência de plantas, que é pelo melhoramento genético de plantas que, por exemplo, resistem mais à lagarta da soja, plantas de soja que têm maior resistência, controle comportamental, cultural, físico, mecânico, e o biológico, né, que eu falei um pouquinho hoje, antes de começar a gravar a aula, que temos aí os predadores, insetos predadores, temos ácaros predadores também, ácaros predadores que são importantes no controle de ácaro, que é praga. E hoje já é uma realidade a liberação desses insetos em áreas de produção comercial, no caso do morango. Vou dar um exemplo aqui. O morango é uma cultura que é muito afetada por diversas pragas e doenças também. Mas tem uma praga que é o ácaro rajado, que é um ácaro muito prejudicial para a cultura do morangueiro. E tem espécies de ácaros que são predadores, que são hoje já produzidos de forma massal por algumas empresas, como a Coopert, como a Biocontrol, são empresas do ramo de controle biológico. Ela produz lá em laboratório o ácaro predador, que é vendido para o produtor, e o produtor libera dentro da sua área para reduzir a população desse ácaro que causa danos na cultura do morango, dando um exemplo aqui, tá? No controle biológico, além dos insetos e ácaros predadores e dos insetos parasitoides, nós temos também os micro-organismos que atuam no controle biológico. Bactérias que causam, por exemplo, doença em lagartas, é o caso do Bacillus thuringiensis, né? Nós temos vírus que causam doenças nos insetos pragas, que são pulverizados ali na área, como o baculovírus anticárcia, que é um vírus que mata a lagarta da soja. Aqui dando só alguns exemplos, mas temos muitos outros exemplos de micro-organismos que são usados no controle biológico, porque ele causa doença no inseto praga, tá? Para vocês verem, só nesse slide aqui, quanto de assunto que a gente tem para falar, né? Essa área de entomologia é uma área muito rica, é uma área que
todas as áreas que vocês estão estudando, né, dentro do curso, mas para vocês verem aqui que em poucos minutos a gente explanou vários tópicos que vamos estudar ao longo do ano, né, que são interessantíssimos. E também, lá no final do curso, né, de entomologia, estudar aí classes toxicológicas, mecanismos de ação de inseticidas, a importância do uso de EPIs, né, equipamento de proteção individual para pulverização e para preparação das caudas de agroquímicos. Isso é importantíssimo, a gente vai abordar isso também. Porque não é simplesmente você pegar o produto que... são produtos que tem lá a classificação toxicológica na bula, né? Tem alguns que são altamente tóxicos, outros são levemente tóxicos. Mas usar o EPI, que é aquela roupa antiaderente, o avental, as luvas, a máscara, o óculos de proteção dos olhos, a touca árabe, a bota de plástico, né? Não é a bota aí de couro, não, nem a botina, porque ela absorve umidade e se cai ali gotas da cauda que você preparou de inseticida, vai ter contato com a sua pele. E tem a contaminação dérmica, né? Tem a intoxicação que pode ser via olho, por isso que a importância de usar o óculos de proteção, a máscara para evitar a contaminação, você respirar partículas ali daquela cauda de inseticida ou de acaricida. Também a máscara protege a boca, né, para evitar uma contaminação aqui oral. Então, é muito importante o uso de EPI, tá? E vai ser um tema também que a gente vai abordar aí ao longo do curso. O objetivo da unidade curricular de entomologia agrícola é capacitar vocês, né, para identificar os problemas relacionados aos insetos pragas agrícolas e também vocês terem conhecimento dos insetos que são benéficos, assim como também conhecimento sobre ácaros praga, que a gente vai falar um pouco, bem como recomendar medidas de controle baseados sempre no que está acontecendo. Estou tendo aqui um ataque de lagarta, de percevejo. Então, aprender como buscar essas ferramentas, aonde você vai encontrar a lista de inseticida que é recomendado para aquela praga, naquela cultura, porque não é qualquer inseticida, tem que ser um inseticida que tem registro para aquela cultura, certo? Não é eu pegar um e comprar, esse aqui usa para feijão, mas eu tô com problema no algodão, não tem registro, vou usar. Isso às vezes acontece, mas isso não é recomendado, porque quando você não tem registro para a cultura, se for pego numa análise ali, desse lote de soja, por exemplo, está usando um produto que não tem liberação, dá problema para o produtor, né? A gente sabe que a fiscalização ainda é muito falha, né, no Brasil, mas o que vocês têm que saber é que a gente deve usar sempre produtos que têm registro no Ministério da Agricultura para aquela cultura, tá bom? Sabendo também, um outro objetivo dessa unidade curricular é que vocês não saiam aqui pensando que a gente controla inseto praga só com inseticida. É importante, importantíssimo, fundamental, mas que vocês, sem imaginar, usam outras táticas também numa área agrícola. Quando você compra uma semente de milho melhorado, que é muito adaptado para a sua região, esse já é uma forma de controle cultural, porque uma planta que ela é adaptada para a região de cultivo, ela já vai desenvolver mais rápido e vai fugir ali daquelas janelas de ataque de insetos na fase inicial, por exemplo. Então, sem saber, você às vezes fala, não, mas lá no produtor que eu conheço, que é meu familiar, lá a gente usa só controle químico. Mas sem saber, você está usando outras formas de controle. Um material, por exemplo, de milho, que é BT, né, que ele tem um melhoramento por biotecnologia e foi introduzido proteína da bactéria Bacillus thuringiensis. Quando você vê aquelas tecnologias Viptra, né, sempre tem aquelas tecnologias que é para controlar a lagarta. Aquele material ele foi melhorado, ele apresenta ali dentro da sua constituição genética proteínas da bactéria Bacillus thuringiensis para controle da lagarta. A lagarta, ao se alimentar de qualquer tecido ali da planta, de milho, que eu estou dando como exemplo,
ela vai ingerir essas proteínas, e aquelas proteínas que foram introduzidas por biotecnologia dentro dos genes do milho, vai gerar uma mortalidade daquelas lagartas. Então, sem saber, a gente já usa muitas outras ferramentas, não é só o químico, né? Então, que vocês saiam sabendo dessas outras ferramentas e que o dia que forem para o campo, saibam recomendar e também identificar essas formas mais adequadas de controle de pragas no campo. A principal referência, mas mais uma vez eu vou falar, gente, não tem que adquirir livro, só mostro aqui, porque são bases mesmo até que no curso técnico, mas também no curso superior, quem for fazer uma agronomia, né? Quem quiser seguir aí. Vou mostrar aqui. Esse aqui é o livro de entomologia agrícola, tá? Olha como ele é grosso. É um livro básico aí para estudo dentro da nossa área. É claro que aqui no curso técnico a gente não vai aprofundar todo, porque aqui tem detalhes de estudos das principais ordens, com as chaves para identificação de pragas. Aqui a gente vai ser bem mais prático, né, no curso técnico, mas para vocês terem conhecimento aí, o Entomologia Agrícola, que é o livro base. Esse livro aqui, inclusive, eu herdei do meu orientador da faculdade, que foi quando eu tive meu primeiro projeto de iniciação científica na área, que foi com entomologia, né? E depois que ele se aposentou, ele me doou esse livro. Então, eu tenho vários livros que ele me doou, um deles é esse. O maior orgulho, porque ele que foi meu grande incentivador aí na área da pesquisa e também grande incentivador para conhecer mais esse mundo aí da entomologia, né? Professor José Maria Franco, acho que muitos da cidade conhecem, ele foi meu professor na faculdade. Então, vamos relembrar aqui, semana passada eu falei, né, o que significava o termo entomologia. Mas vamos relembrar. Entomologia, então, é a parte da zoologia que se dedica a estudar insetos. E a palavra em si, entomologia, né, como falamos na semana passada, entomon, essa palavra ela tem origem grega, entomon, ela significa segmentado. E logos, toda palavra que você tem essa finalização aí, logia, significa estudo, né? Aí você fala estudo dos segmentados, sim, estudos dos animais que têm o corpo segmentado, que tem o corpo dividido, né, articulado, que é o caso aí dos insetos. O termo inseto, ele é de uso geral, né, e vem de origem latina, da palavra intersectum, que significa entrecortado, que também está relacionado com o corpo do inseto, que ele é dividido. Eu já vou mostrar um corpinho do inseto para facilitar. Tanto o termo entomologia como o termo inseto, né, ele faz referência ao corpo segmentado dos insetos. Aqui, uma vespinha, só para mostrar para vocês. O corpo do inseto, ele se divide em 3 principais partes: a cabeça, o tórax e o abdômen. E as pernas, que são no número de 3 pares de pernas, né? Pernas articuladas. Todo o corpo do inseto, ele é recoberto para dar esse formato e dar a movimentação de um exoesqueleto quitinoso, que a gente até falou semana passada, né? Eu perguntei, o inseto ele é vertebrado ou invertebrado? Muitos de vocês, né, acertaram, ele é um invertebrado. O que sustenta o corpo dele não são ossos, né? Como nós, que temos aí uma coluna vertebral, os ossos, que dão a sustentação para o nosso corpo. O que dá a sustentação para o corpo dos insetos é o exoesqueleto quitinoso. Ele é externo, uma estrutura externa, rígida, que dá a sustentação do seu corpo. O exoesqueleto quitinoso, ele não consegue crescer junto com o inseto. Vamos falar, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, da joaninha, né? Tão fofinha, tão bonitinha, todo mundo conhece.
A joaninha, o ciclo de vida da joaninha é ovo, passa pelas fases larvais, ela não nasce daquele jeito, pequenininha, ela é uma larvinha. E ela vai, à medida que ela vai se alimentando, ela é predadora, né, comendo ali ovos de lagartos, comendo pulgões, ela vai crescendo na fase larval, passando de um íster para outro, para ela crescer. Ela, desde que ela sai lá do ovo, ela tem o primeiro exoesqueleto quitinoso. Para ela passar da fase de larva 1 para larva 2, ela precisa que ocorra uma equidise, que é a troca de exoesqueleto. Porque o exoesqueleto, ele não permite, ele não se expande depois que ele é produzido por um processo hormonal ali no corpo do inseto, né? E ocorre essa troca só quando o inseto já está com o seu novo exoesqueleto pronto. Então, para ela crescer, essa joaninha, ela tem que ter uma equidise entre a larva 1 e a larva 2. Depois que ela adquiriu seu novo exoesqueleto, ela vai continuar ali se alimentando e cresce, e vai precisar ter uma nova troca para passar de larva 2 para larva 3. Dessa forma, até ela chegar na fase de pupa. Sim, a joaninha, ela tem um ciclo biológico completo, uma metamorfose completa, tá? Ovo, larva, pupa e adulto. Então, ela vai ter várias equidises até chegar na fase de pupa. Depois da fase de pupa, vem o adulto. Esse inseto não sofre mais metamorfose na fase adulta. As metamorfoses da joaninha foram só ali na fase larval, tá? E para ela trocar esses exoesqueletos, é muito importante para possibilitar seu crescimento, senão ela morre. Inclusive, tem alguns inseticidas que atuam bem nesse ponto, impedindo a troca. Professora, oi? Isadora, não está vendo. Como que eles fazem para trocar o exoesqueleto? Só um minutinho, Isadora. O Arthur falou que Isadora, ela não tá vendo no Meet, você não tá conseguindo visualizar? Não, é porque ela tinha levantado a mão, professora, aí você estava apresentando. Ah, sim. Isadora, a troca de exoesqueleto ela é toda hormonal. Tem o equidisônio, que é um hormônio produzido ali no corpo do inseto, que ele vai gerar a produção de um novo exoesqueleto e o desprendimento do velho, que é chamado de exúvia, né? Quando você vê aquela casquinha da cigarra, lá no tronco da árvore, eu tô falando da cigarra aqui, tá falando da joaninha para cigarra, porque a cigarra é muito comum a gente ver aquele exoesqueleto, né? Os outros insetos, ele tem a troca e às vezes você nem percebe, porque é muito pequenininho, um inseto muito minúsculo, você nem às vezes visualiza ali a exúvia. A exúvia é o exoesqueleto antigo. Ele desprende o exoesqueleto antigo e foi produzido um novo. Essa produção, ela é toda hormonal, conduzida por hormônios no corpo do inseto, que vai sintetizar um novo exoesqueleto e ao mesmo tempo que quando aquele exoesqueleto novo está pronto, tem o desprendimento do antigo. Exúvia, sim, é o exoesqueleto antigo, Kathleen. É aquele que é abandonado. Exúvia vem de um termo aí, eu não sei se é grego, que é chamado de, tem o significado, né, de vestido velho, que é o que é deixado de lado, e é uma roupa antiga, seria isso, né? Só que no termo, eu acho que é grego, exúvia, vem da origem grega. Então, o inseto desprende da sua exúvia, que é o exoesqueleto antigo, e teve a síntese do novo no seu corpinho lá por todo um aspecto hormonal mesmo. Foi toda uma... E todos os animais que a gente está estudando, entomologia, vai ter esse processo? Então, todos os insetos. O exoesqueleto novo, ele vai nascendo, quando ele tiver, feito... Prontinho, quando ele estiver pronto, sintetizado, aí por outro aspecto hormonal também, vai ter o desprendimento do exoesqueleto antigo e o enrijecimento do novo, porque na hora que o exoesqueleto novo, ele tá prontinho, ele ainda é maleável, então o corpo do inseto, ele vai se ajeitar ali, porque ele cresceu, né? Depois de algumas horas, ele fica rígido de novo, tá?
mas os insetos aí, tanto os que têm metamorfose completa, a gente vai daqui uns dias falar sobre isso, né? O que é um inseto hemimetábulo e holometábulo? Acho que você já deve ter estudado isso. O inseto hemimetábulo, ele tem a metamorfose incompleta. Ele não passa por fase de larva nem de pupa. É o caso da cigarra. A cigarra é ovo, ninfa. A ninfa já tem o formatinho de uma cigarra adulta, parece muito a cigarra adulta, só que é pequenininha. Então, de ninfa 1 para ninfa 2, para ninfa 3, vai ocorrendo as trocas do exoesqueleto, até ela ficar na fase adulta. Depois da fase adulta, ela não vai ter trocas de equidiz, ela já atingiu o seu máximo de crescimento. O inseto desprende do seu antigo exoesqueleto e o novo se torna rígido. Isso não é um processo, vai ser hoje, né, que vai criar um novo exoesqueleto. Porque ela troca para crescer, porque o exoesqueleto ele é rígido. Se não tem a troca, o inseto não cresce, ele morre. Eu estava até falando, Rodrigo, tem muitos ácaros pragas, tá? Que danificam folhas, que deixam folhas encarquilhadas. Tem muito ácaro que causa problemas aí nas culturas. Kathleen, eu estava falando, isso, tem alguns inseticidas que eles interferem exatamente nesse ponto, impedindo ele mimetiza o hormônio que sintetiza o exoesqueleto. O inseto ele vai trocar de exoesqueleto antes da hora e ele morre estrangulado pelo seu exoesqueleto. Alguns inseticidas eles atuam aí. Ele sintetiza o hormônio da troca de exoesqueleto, só que aí como ele vai dar o sinal que está pronto o novo exoesqueleto e não está, o inseto vai começar a troca do seu exoesqueleto. Como a parte, esse exoesqueleto novo não está pronto, ele não consegue realizar a troca eficiente, ele morre. E morre estrangulado pelo seu próprio exoesqueleto. Então, é todo um processo hormonal, tá? Sem as trocas, ele não cresce, ele não vai se tornar um adulto, tá bom? Aqui só outra imagem, para vocês verem o corpinho que eu estava falando de entomologia, né, estudo dos animais que tem o corpo segmentado. Aqui mostrando uma formiga, né? Uma formiga cortadeira aqui nessa imagem, aqui mostrando o corpinho dela, dividido em cabeça. Todo inseto, ele sempre vai ter essa divisão muito clara do corpo. Cabeça, tórax, abdômen. Como vocês estão vendo aqui na foto da formiguinha cortando a folha. A cabeça é uma formiga conhecida como formiga cabeçuda, né? Formiga, tem algumas, todas aí, uma espécie do gênero Atta. Então, a cabeça dela, bem divididinha do tórax, e aqui o abdômen, né? E aqui as pernas, os insetos, eles têm número de pernas, número de 3 pares, tá? Todos articulados, né? Tem a parte aqui do aparelho bucal, que é da formiga cortadeira, responsável por cortar os fragmentos vegetais, né? Também ele é todo articulado, né? As antenas que são muito importantes na percepção do mundo dos insetos. O mundo dos insetos, a comunicação é muito química, por liberação de feromônios de ataque, quando aquele grupo de insetos está se sentindo ameaçado, eles conseguem, libera uma substância ali no ambiente, os outros percebem. Vou dar um exemplo de um caso aí do feromônio de ataque. Vocês já ouviram falar que quando uma abelha, essas abelhas Europa, essa abelha com ferrão, você é picado por uma, você não deve amassar a abelha, encostar na abelha, porque se você encosta nela, ela se sentindo ameaçada, ela vai liberar o feromônio de ataque. E esse feromônio ele é percebido a muitos metros de distância pelas suas companheiras de colmeia, que vão falar, uma de nós está em perigo. Elas percebem pelas antenas essa liberação do feromônio de ataque. E vêm todas ali para atacar aquele inimigo, né, que está causando algum mal para uma delas. E aí está o risco, né, um grande número. Para quem tem alergia
o veneno da abelha, né? Às vezes uma só já é perigoso. Agora, até para a pessoa que não tem problema com o veneno ali da abelha liberado pela glândula dela, quando você tem um ataque de centenas, até milhares de abelhas, você pode não resistir, né? Porque é muito veneno no seu corpo. Então, aí está o risco. Por isso que se você teve uma picadinha de abelha ali, acidental, né? Não procure, porque até um reflexo da gente de tirar, né, aquela abelha do corpo. Mas procure não encostar nela assim de forma que ela se sinta ali pressionada, amassada, e ela vai se sentir em ameaça e liberar esse feromônio de ataque. Porque aí vem as outras companheiras, porque as abelhas de ferrão, e muitas abelhas sem ferrão também são insetos sociais, então elas estão ali agindo em conjunto, né? Então, como são insetos sociais, uma defende a outra. É só um exemplo de um dos feromônios de comunicação entre eles, o feromônio de ataque. Então, continuando aqui, vocês estão vendo aí 3 imagens, né? Uma lagarta comendo uma vagem de soja, um bovino com a imagem de uma mosquinha e um outro mosquitinho aqui no canto. Para falar que a entomologia é um ramo, né, que estuda as relações do ser humano com os insetos, em diversos aspectos. Os insetos que afetam a saúde humana, ele é estudado pela entomologia médica. Vocês estão vendo um exemplo aí, bem conhecido, né? Quem souber o nome, deixem no chat, daqui a pouquinho eu vou falar, mas todo mundo acho que conhece essa criatura, esse mosquitinho aí, bem problemático na ordem de questão de saúde, né? Temos o ramo da entomologia agrícola, que é o nosso foco, que é estudar aí os insetos que são prejudiciais às culturas, e também os que são benéficos dentro das culturas agrícolas, né? Mas nessa imagem nós temos uma lagarta danificando uma vagem de soja. E temos a entomologia veterinária, que estuda a relação de insetos com os animais. Nessa imagem aí, está mostrando o ciclo de vida da mosca do chifre, que é um inseto que se alimenta do sangue dos bovinos, causa um estresse muito grande nos animais, quando está em grande quantidade ali, ele fica no dorso do animal, na barbela também, sugando o sangue dos bovinos, né? É um inseto hematófago, desculpa. Hematófago se alimenta de sangue, a mosca do chifre, né? Fala mosca do chifre, mas ela fica no corpo inteiro do inseto, principalmente ali na região do dorso do animal. Essa mosquinha, ela causa grande desconforto no animal. Quando ela está em grande quantidade ali no animal, o animal vai se alimentar menos, vai beber menos água, porque ele fica estressado. Imagina aquele monte de mosca sugando o sangue dele ali, causa uma irritação muito grande. Então, o animal ganha menos peso, né? Então, é um problema de ordem veterinária, além de muitos outros insetos que causam problema nos animais. Mas aqui só exemplificando um, que é bem comum da gente ver nos bovinos, tá? Só falando aqui rapidinho do ciclo da mosca do chifre, a fêmea, ela faz a oviposição nas fezes dos bovinos. Por isso que até tem uso em algumas fazendas, né? O uso o besorrinho que a gente chama de rola-bosta, que ele se alimenta ali de dejetos animais, ele é muito importante para o controle da mosca do chifre. Por quê? Porque ele mistura as fezes bovinas no solo, e aí tira esse ambiente de oviposição da mosca do chifre. Porque a mosca do chifre faz a oviposição nas fezes dos bovinos, e ali vai ter o ciclo de fase larval ali, pupa, até emergir o adulto, que vai voltar a sugar sangue, que vai ser um novo indivíduo que vai prejudicar os animais ali sugando o sangue, tá? Então, mas o nosso foco é entomologia agrícola, tá? Passando falando aqui. Não sei se, deixa eu ver se alguém escreveu o nome dessa criatura aqui que tem um corpinho preto e branco. Vamos ver aqui. Ninguém escreveu, cadê? É o Aedes aegypti, né, pessoal?
É isso aí. Ele é um inseto hematófago que se alimenta de sangue humano, as fêmeas, né? E ao sugar o nosso sangue humano, ia ter sugado o sangue de uma pessoa que estava ali com vírus, ou da dengue, chikungunya, zika, ele transmite esse vírus de uma pessoa doente para uma pessoa sadia. Então, por isso que tem tantos aí, recomendação na TV, na internet, que a gente sempre fala, não deixar água parada, porque a fase larval desse mosquito é na água. Se não tem água parada, não vai ter o desenvolvimento de fase larval e não vai ter novos adultos. Por isso que é tão recomendado a questão da água parada, evitar nas nossas residências por essa questão. Porque o mosquito, ele faz a postura dele, os ovos, em água limpa, tá? Então, reduzindo o local de oviposição, vai reduzir, consequentemente, também o número desses indivíduos que nos causam tantos problemas aí de saúde, né? Ô, professora, o macho come o quê? O macho, depois eu vou ter Eu sempre tive essa dúvida. assim, ele não é hematófago, agora o tipo de alimento, depois eu vou trazer para você. Agora realmente eu não sei te falar qual que é a alimentação. A vida do macho é bem curtinha, né? Mas eu não sei te falar a alimentação dele aqui agora, tá? Mas boa pergunta. Daqui a pouco a gente tira essa dúvida. Mas é a fêmea aí que, se ela não se alimenta de sangue, os ovos dela não são viáveis, tá? Ela tem que se alimentar de sangue. Dentro da entomologia agrícola, então o ramo, né, entomologia agrícola, ele estuda insetos, e também vamos estudar ácaros, que são tanto problema para a agricultura e também os que são benéficos, os que predam, os que parasitam, os insetos praga, né? Só que o foco é sempre estudar aqui, quando a gente está falando de inseto e ácaro praga, que causa dano nas culturas, como identificar, a gente estudar eles, não vai dar para estudar todas as pragas, né? Mas a gente vai estudar uma quantidade, e também dentro das culturas, vocês vão ter comigo olericultura, que vão ter estudar grandes culturas com ELV, né? Culturas anuais. Dentro dessas disciplinas de fitotecnia, vocês também vão estudar as principais pragas que são problemáticas nessas culturas. Então, dessa forma aqui, a gente vai citar exemplos de praga, por exemplo, da cana-de-açúcar, da soja, do milho, mas, inclusive, dentro das próprias unidades curriculares de fitotecnia, vocês vão voltar a falar de insetos pragas, quando a gente citar ali as principais pragas daquela cultura, tá? Então, identificar, saber como manejar, né? Tudo isso é dentro do ramo de entomologia agrícola. A entomologia agrícola, o desenvolvimento dessa ciência, né? Porque é um ramo de estudo, de pesquisa, e que tem muitas unidades de pesquisa, tanto dentro das universidades, como também estudos dentro de empresas de capital internacional, capital nacional também, que trabalha em estudos voltados para o controle de insetos pragas. O desenvolvimento da entomologia agrícola, ele foi impulsionado principalmente lá na década de 50, que teve mais estudos dentro dessa área no mundo todo, e a partir da década de 60 começou muito a se falar de manejo de pragas, manejo integrado de pragas. Isso tem só evoluído, né? A entomologia, hoje é um ramo das ciências aí, né? Que ela está interligada com vários outros ramos da área agrícola. Como a genética, quando a gente fala de melhoramento genético de planta que tem resistência a uma determinada praga, por exemplo. Deixa eu voltar aqui. Está relacionado com a entomologia. A bioquímica, quando se estuda, um exemplo, né, tem várias outras aplicações, mas quando se sintetiza um feromônio o feromônio sexual para ser usado em armadilha para Spodoptera frugiperda, que é uma praga
importante aí de várias culturas. Isso é um ramo da bioquímica. A biotecnologia, quando a gente fala de melhoramento genético, por exemplo, os materiais que são BT, milho, soja, BT, é por biotecnologia. Implementa ali uma proteína de uma bactéria dentro da genética do milho, isso por biotecnologia. O estudo da fisiologia vegetal relacionado com entomologia, o desenvolvimento da planta para saber quais são as fases que tem ataque, por exemplo, maior ataque de problemas de pragas no sistema radicular, pragas na parte aérea. O ramo da fitopatologia, que a gente vai estar estudando em outra unidade curricular, que está bem relacionado também com a entomologia quando a gente fala de transmissão de doenças de plantas por insetos que são vetores de doenças. Então, é um ramo que está interligado com a entomologia. A matologia, que só para definir aqui para vocês, coloquei entre parênteses, né? Matologia é o estudo das plantas daninhas, que também vai ser estudado por vocês lá na unidade curricular de fitopatologia agrícola e plantas daninhas. Aí você fala, mas qual que é a relação de planta daninha com inseto? Bom, muita relação, porque muitas plantas daninhas, na ausência de uma planta de importância econômica, elas hospedam insetos praga, tá? É uma das relações. Nutrição de plantas. O que tem a ver uma planta bem nutrida com um ataque de inseto praga? Tem tudo a ver, pessoal. Uma planta que ela está equilibrada nutricionalmente até resiste mais a um ataque de pragas. Além de ter vários estudos com alguns elementos usados na nutrição, por exemplo, o silício, né, que pode dificultar o ataque de algumas pragas, tornar a planta mais resistente. Climatologia. O que tem a ver climatologia com inseto? Tudo a ver, gente. O inseto, o desenvolvimento do inseto está relacionado com o clima. Temperatura, umidade relativa do ar, tem ano que favorece mais a praga desenvolver, tem ano que favorece menos o clima, aquele inseto praga desenvolver. Por que teve os surtos ano passado de gafanhotos aqui na América do Sul? Todo mundo viu aí nos jornais, sendo noticiado, né? É questões climáticas que favoreceram o desenvolvimento dos gafanhotos, que saem naquelas revoadas de milhares, milhões de gafanhotos e os gafanhotos se alimentam de plantas, né? Ele, em grande população, é muito devastador, onde chega, come toda a cobertura vegetal. Então, dessa forma, a climatologia está relacionada com a entomologia, porque o clima, ele favorece ou, às vezes, desfavorece o desenvolvimento de um inseto. Aqui, falando mais, que a gente vai estudar aqui a relação dos insetos e ácaros com as plantas cultivadas, né, que interferem nos cultivos. Dentro da entomologia também, o ramo que estuda e elabora medidas racionais de controle de pragas. Os estudos de melhor formas de monitorar as pragas também faz parte desse ramo da entomologia. E também estuda o controle biológico de pragas, né, feito por insetos parasitoides, predadores, e também feito por micro-organismos, como fungos que causam mortalidade de insetos pragas, bactérias e até vírus. Nós vamos falar de alguns exemplos de insetos que são pragas agrícolas hoje aqui. Temos muitos outros, mas eu trouxe alguns para a gente começar a falar, né? Esse insetinho aí, acho que talvez você já tenha estudado ele em alguma outra unidade curricular, mas esse é o percevejo verde pequeno, o nome comum dele. O nome científico é Piezedorus goodini. Ele é uma praga importante da soja, tá? Ele é da ordem dos hemípteros, da família dos pentatômides, e ele afeta as culturas da soja e do algodão, tá? Todos os insetos da ordem hemíptera, vou dar outros exemplos de insetos de ordem hemíptera aqui. A cigarra, o pulgão,
são todos da mesma ordem. Eles são insetos que são sugadores de seiva, tá? Esse percevejo verde pequeno, ele suga seiva de ramos, hastes e também nas vagens de soja. Ao sugarem os ramos ou hastes, os percevejos, eles são limitantes da produtividade, porque eles também tem estudos que indicam que eles injetam toxinas nesse momento que está se alimentando da planta, que prejudica ali a soja, vamos falar, por exemplo, da soja, provocando retenção foliar, ou seja, a soja chega no ponto de maturação, na hora de colher, só que tem algumas plantas que a folha não cai, a folha não entra em senescência, que é chamado de soja louca, né? Isso dificulta a colheita, né? No caso de quando esse percevejo, ele se alimenta ali das vagens de soja, essas vagens, elas ficam xoxas, não desenvolvem bem os grãos, então tem uma redução na produtividade por área, quando você tem um grande número desse inseto na área. T1, 2, não vai causar praticamente nenhum dano substancial, estou falando de um nível, quando monitorado, atinge ali o nível de controle, uma população maior. Esse inseto, ele é sugador, tanto, ele já nasce, sai do ovinho ali, minúsculo, né? Ele já é inseto sugador, até na sua fase adulta. Então, todas as fases, ele é prejudicial para a cultura. Outra praga, inseto praga, muito problemático na agricultura brasileira, e não é tão antiga aqui no nosso território nacional, é Helicoverpa parmígera. É um inseto, ele não tem nenhum nome comum aqui. Ela é do mesmo gênero da Helicoverpa zea, que é a lagarta da espiga, né? A Helicoverpa parmígera, os primeiros relatos dela no Brasil foram ali entre 2011. É claro que ela estava mais tempo aqui, mas quando ela começou a ter uma população maior, e os técnicos e produtores começaram a ter dificuldade em controlar, porque encarava ela como sendo a Helicoverpa zea, que são primas, né, são do mesmo gênero, mas começaram a ter dificuldade para controlar usando os mesmos inseticidas que usava para o controle da Helicoverpa zea, por exemplo. E foram vários estudos de morfologia desse inseto e até para avaliar a questão genética, identificaram que era outra espécie. Uma espécie que era comum em outros países, mas aqui no Brasil não era comum de ocorrer. E então foi quando identificaram a presença da Helicoverpa zea no território nacional, né? É uma praga extremamente polífaga. Até coloquei entre parênteses, né? O que é polífaga? Poli, vários, faga, se alimenta de várias plantas. Ela não é praga só da soja, ou só do tomate, ou só do milho. Ela tem um grande número de plantas que ela se alimenta. Até de plantas daninhas também, tá? Então, ela é extremamente agressiva, ela causa danos bem importantes quando ela está em grande população nas áreas, tá? Elas se alimentam tanto de vagens como de folhas, de flores, de brotações, estima-se, de acordo com esses autores, né, o Lames e o MacLeod, em 2007, estima-se que as perdas mundiais causadas pelo Helicoverpa parmígera, nas diferentes culturas em que ela ataca, chega a 5 bilhões de dólares por ano. É uma praga bem agressiva e está distribuída em vários países aí ao redor do mundo, tá? Essa aqui é muito comum, muito em milho, né? Mas não ataca só milho. A Spodoptera. É o nome científico, Spodoptera frugiperda, só que ela é conhecida como lagarta do cartucho. Mas ela não afeta só milho. Vocês estão vendo aí a foto da lagartinha e uma foto de uma planta de milho toda afetada, toda com a folha toda comida, né? Essa praga, ela é muito comum, como eu disse, em cultura do milho, mas ela ataca mais de 100 culturas, como sorgo, soja, arroz, algodão, soja e pastagens, tá? O dano dela no milho
ela afeta o cartucho. O que é o cartucho? Aquela brotação, as folhas novas da cultura do milho, ela fica lá dentro daquela parte que a gente chama de cartucho, que é a parte de crescimento ali da planta, e ela vai se alimentando da folha nova. E a folha, quando vai saindo, ela já sai toda picotada, toda comida, né? Quando você vê esse tipo de dano, você puxa ali o cartucho do milho, aquela parte da brotação do milho, e você vê a lagartinha lá dentro. Ela vai causar muito problema para a cultura, porque ela reduz a área foliar. Sem ou com pouca área foliar, essa cultura vai produzir menos fotoassimilados pela fotossíntese, e dessa forma prejudicando também a produtividade, né, do milho. Essa lagarta, ela também afeta as espigas de milho, ela ataca folhas de outras culturas, como eu falei, pastagem, soja, né, algodão. É uma praga bem presente no nosso território nacional e é uma praga primária do milho, tá? A Dalbulus maides, o nome científico dela, o nome popular é cigarrinha do milho, ela é da ordem dos hemípteros, da mesma ordem dos percevejos, das cigarras, a família dela. Isso aqui, gente, as ordens a gente vai estudar com detalhe, só citando aqui, mas não se preocupe em entender essa questão das ordens agora. A cultura que a cigarrinha aí, a Dalbulus maides, mais causa problema é o milho, né? E ela está relacionada à transmissão de vírus para a cultura do milho, vírus do raiado fino, e de 2 molicutes. Molicutes são um tipo de bactéria, tá? Esses molicutes, o espiroplasma com Kelly, que causam enfesamentos, são doenças, né? O enfesamento pálido do milho, e também pela transmissão de fitoplasma, que causa o enfesamento vermelho do milho, tá? Então, o principal problema dessa cigarrinha, além do dano direto, que ela suga a seiva da planta, mas é principalmente a transmissão de vírus e também de bactérias, como o espiroplasma e o fitoplasma, tá? Então, em densidades grandes, e ela tem bem comumente nos tempos atuais, ocorrendo aí em grandes populações nas áreas de cultivo do milho, causado muito problema na transmissão dessas doenças. O principal problema dela nem é o dano direto, que também é prejudicial, que suga a seiva ali da planta, mas é que ao sugar a seiva e ela está infectiva, ela ter adquirido o vírus ou um espiroplasma ou fitoplasma, ela transmite para uma planta sadia quando ela vai sugar ali a planta. Então, tem sido bem preocupante a ocorrência dessa praga aí, a cigarrinha do milho. Aqui nós temos imagens, né, da fase larval e da fase adulta da lagarta da soja. Uma praga aí preocupante da cultura da soja, mas ela não afeta só soja, ela afeta outras culturas, tá? Como feijão, ervilha, milho, pastagens. Vocês estão vendo que tem aqui uma com coloração mais escura, uma coloração mais clara. Essa diferença de coloração da anticárcia na fase larval ocorre devido à densidade populacional de lagarta numa planta. Quando tem uma grande quantidade de lagarta na planta ali, ela adquire essa coloração mais escurecida. Quando está um nível populacional, isso geralmente, tá? Quando está um nível populacional mais baixo na planta que ela está atacando, a coloração dela fica mais esverdeada, um verdinho claro. Como vocês estão vendo aqui, a fase adulta é uma mariposa. Então, as mariposas, as borboletas são da ordem Lepidoptera. E uma característica bem marcante do adulto da anticárcia é essa faixa transversal aqui nas asas. Quando as asas estão fechadinhas, quando a mariposa está em repouso, é possível ver essa faixa transversal aqui nas asas. Qual que é o dano? Na fase larval, o adulto não causa danos, tá? O adulto, o problema é que ela reproduz e vai gerar novos indivíduos, mas a fase adulta se alimenta de néctar de flores, se alimenta de outros exudados de planta, mas a fase adulta não causa problema na cultura. É a fase larval. A fase larval, ela come folhas das culturas, né? E se não for controlada e tiver em grande população numa área de soja, por exemplo,
ela pode reduzir a produtividade em até 100%, se não tiver um controle efetivo no tempo certo. Então, é pelo grande consumo de área foliar que ela tem no dia, quando ela está aí nesses estágios maiores da fase larval. Esse bonitinho aqui, eu acho que todo mundo já deve ter visto. Ele é conhecido como vaquinha, como brasileirinho na fase adulta. É um besorrinho, né? Um coleóptero, da ordem dos coleópteros. E na fase larval, ele é chamado de larva alfinete. O nome científico é Diabrotica speciosa. Esse inseto, bem bonitinho, né, coloridinho, ele é uma praga agrícola importante. Na fase, e ataca várias culturas, como tomate, como várias olerícolas, né, melancia, melão, milho, pepino, pimentão, couve, uma infinidade. Tem muitas plantas que esse inseto afeta. Na fase adulta, o problema é que ele se alimenta de folhas e flores das culturas. Então, esse coleóptero na fase adulta, quando ele está aqui, ó, ele se alimenta de folhas, de flores das culturas. Na fase larval, que é essa trimária que vocês estão vendo aqui, uma larvinha esbranquiçada, ele fica no sistema radicular das plantas e ele danifica o sistema radicular. É um problema, por exemplo, na cultura do milho, a fase larval desse besorrinho, porque ele danifica as raízes do milho, porque ele passa toda a fase larval ali no solo, e prejudicando essas raízes, se alimentando dessas raízes, vai reduzir a absorção de nutrientes, porque vai reduzir o número de raízes, vai reduzir a sustentação dessas plantas, e vai proporcionar, em muitos casos, baixa produtividade da cultura, acamamento da planta, porque reduziu ali a fixação, reduziu o número de raízes, então a planta às vezes acaba tombando. Então é uma praga importante aí da cultura do milho na fase larval, mas também de outras culturas, na batata, por exemplo, ali nos tubérculos pode danificar tubérculos ali, como uma parte que fica no solo, né? E na fase adulta prejudica várias culturas. Bom, pessoal, vamos voltar para cá. Sim, a Kathleen falou que todas as matérias estão conectadas. Tudo dentro da área da agricultura está conectado, tá? Se você for ver, tudo está conectado, tudo mesmo. A climatologia tem relação, tudo que vocês estudam de relação de temperatura, chuva, está relacionado com pragas. Então, obrigada aí, Rodrigo, que respondeu. O macho, ele se alimenta de néctar. Isso, o macho do Aedes, né? Ele não se alimenta de sangue. E para você identificar, a fêmea ela tem um abdômen bem mais... um abdômen maior, o macho tem um abdômen bem fininho. E quando você vê aquele insetinho cheio de sangue ali, é a fêmea, né? O sangue é essencial para que o processo de reprodução da fêmea de Aedes seja eficiente, tá? Obrigada aí, Rodrigo. Deixa eu ver algum aqui. A Kathleen estava falando aqui do Aedes, né? Então, todas as nossas unidades curriculares estão conectadas e também as unidades curriculares do curso que vocês têm com outros professores, mas das disciplinas técnicas, estão conectadas também. Alguma dúvida a mais que vocês têm com relação ao conteúdo? Pessoal, mais alguma dúvida? Vocês aí tiveram questionamentos importantes durante a aula, mas quem tiver mais alguma dúvida, podem usar agora, perguntar agora, ou também, se quiserem depois mandar alguma dúvida em particular pelo WhatsApp, fiquem à vontade. Eu vou deixar o material disponível para vocês, lá no Class, tranquilo, né? Semana passada eu não gravei a aula de entomologia, mas deixei o material que hoje a gente reviu uma parte, falou mais um pouco, acrescentou mais alguns pontos. Então, vou deixar os slides em PDF, a aula gravada e uma atividade que vocês vão ter até o início da próxima semana para fazer, tá bom? Pode falar, Gabriel. Professora, a senhora falou que, tipo assim, existe o combate, tipo, de pragas através de insetos predadores, certo?
Uhum. Tem algum combate que utiliza feromônio para fazer o combate? Nem a senhora falou da abelha, e pá. Ó, Gabriel, é uma questão bem importante. Existe o feromônio utilizado, sim, como tanto em armadilhas para fazer monitoramento, tá? Muitos monitoramentos de insetos no campo usa-se o feromônio sintetizado em laboratório. Por exemplo, você vai monitorar a Spodoptera lá numa lavoura de citros, de laranja, porque ela também é praga da cultura da laranja. Você vai colocar pontos, várias armadilhas com o feromônio para atrair o macho, porque o feromônio que é sintetizado é o mesmo que é produzido pela fêmea da Spodoptera. Estou dando exemplo da Spodoptera, mas isso também é feito para monitoramento de outros insetos praga. Então, vai colocar em vários pontos da lavoura esse feromônio sintetizado, ele é colocado em uma borrachinha impregnada com feromônio que é produzido idêntico à mesma cadeia química que é produzida pelo inseto. Então, ele é idêntico. Então, o macho está voando ali, ele identifica com as suas anteninhas, tem uma fêmea aqui perto. Ele é atraído por essa armadilha e nessa armadilha ela é adesiva. Ele é atraído, achando que é uma fêmea, ele fica preso ali na armadilha. E aí, o pessoal que é responsável pelo monitoramento de praga, ele sai fazendo a coleta nessas armadilhas, identificando. Tem tantos insetos por armadilha. E aí, se aquela conta que ele fizer da média de insetos que foi capturado, identificar que já é momento de controlar e vai entrar com o uso de um inseticida, por exemplo, para controlar aquela praga. Então, aliando aí... Sempre tem que colocar a armadilha, tem que sempre fazer o monitoramento primeiro. Para cada tipo de inseto tem um monitoramento, e também cada tipo de inseto, para cada cultura, né, tem um tipo de monitoramento adequado, né, mas, sim, o monitoramento, ele é essencial para você evitar perder dinheiro. Você não pulverizar um inseticida sem ter a praga, inseticida é caro, né, então o monitoramento, ele é a base do controle de pragas. O ideal seria sempre fazer um monitoramento antes de fazer uma pulverização, porque o monitoramento vai te indicar qual que é o nível populacional daquela praga, e para cada praga existe um nível populacional adequado para você entrar com controle. Se atingiu aquele nível populacional na sua amostragem, você vai entrar com controle. Para alguns insetos pragas, a existência de um na área já é o momento de entrar com controle. Um exemplo são os insetos que transmitem viroses, que transmitem bactérias para as plantas. Um inseto vetor, na sua área, ele já pode causar um grande problema com doenças, de transmissão de doenças. Então, para cada... não existe um número único. Quando tiver 2 lagartas, controla. Mas qual lagarta é? É Spodoptera, Licoverpa? É no milho? É na soja? Então, para cada cultura e para cada praga, existem estudos que identificam qual que é o nível populacional de controle, tá? Mas, Giovana, o monitoramento ele é uma base importante para o controle, para que o produtor evite perder dinheiro fazendo pulverização só baseada em calendário, ou seja, tá com 21 dias depois da semeadura do milho, é hora de pulverizar tal inseticida para tal praga. Às vezes nem está tendo aquele ano aquela incidência daquela praga na área. E aí o produtor está gastando, mas não está tendo nenhum inseto naquela área para controlar, entendeu? Então, ele está gastando um dinheiro a mais que não precisaria, por isso que o monitoramento é tão importante. Mas, sim, existe produtor que vai fazer o controle baseado em calendário de aplicação. Deu a época, ele aplica, sem saber, sem fazer um monitoramento na área. Existe. Mas a agricultura moderna, ela é baseada em monitoramento, para você identificar se é hora de controlar ou não determinado inseto fitófago na sua área. A Maria Rita perguntou, a formiga pode carregar alguma coisa que pode fazer mal para a planta? Maria Rita, falando especificamente da formiga cortadeira, ela não carrega nada, ela não vai passar nenhuma toxina para a planta. O problema mesmo é que ela desfolha a planta, né? Então, às vezes, chega uma população grande de formiga cortadeira lá na sua roseira, do seu quintal. Você foi, à tarde, viu sua roseira, estava linda, toda
cheia de folha, você acordou e viu ela pelada, sem folha nenhuma, porque é assim, à noite eles têm uma atividade aí de forrageamento muito alto. Então, o problema dela é que ela vai causar uma desfolha muito intensa, e a sua planta ali vai demorar a recompor, brotar as folhas para ter a produção de fotossimilados e voltar a produzir flores. Falando aqui especificamente da roseira, que eu estou dando um exemplo. Mas, assim, ela levar um vírus, uma bactéria, não tem conhecimentos específicos sobre essa transmissão. O problema dela é bem direto, de ordem direta mesmo, de danos diretos, tá? Mais alguma pergunta? Ô, professora, meu pai, ele tem um pomar de laranja. O meu avô também tinha, só que meu avô já morreu. Aí, tipo assim, lá tem muito, mas tem muita formiga mesmo. Aí eles têm que usar, tipo, como que fala? Acho que eles chamam de isca. Ó, aqui é trem é cheiroso, hein? Ah, é tipo feito